Eu esqueci de avisar na introdução, mas esse vídeo contém spoilers da primeira parte do livro, então só fiquem pra assistir quem de fato já leu ou quem não se incomoda com algum spoilerzinho ou outro. Oi, oi, eu sou a Mitch, estou aqui de volta para falar sobre o vermelho e o negro. E na verdade eu acabei de ler a primeira parte nesse minuto e liguei a câmera para vir aqui resenhar para vocês. Então esse vídeo nem tem roteiro, nem sei o que eu tô falando. Não, mentira. E eu resolvi trazer agora fresquinho na memória as informações para compartilhar com vocês. E a primeira coisa que eu devo dizer é que essa primeira parte me deu sono. As primeiras ali 90, 100 páginas são muito lentas, sabe? Mas é um livro de 600 páginas, então 100 páginas não é nada. É muito lento, os 3 primeiros capítulos são só sobre as descrições do muro da casa do Senhor de Renal, que é um dos muros mais altos da cidade e que isso indicava status e poder e tal, e etc. E eu cochilei por diversos momentos nos 3 primeiros capítulos. Mas calma, ouvindo assim, até parece que eu não gostei da história, mas eu tô gostando pra caramba. E sinceramente, eu acho que as novelas mexicanas e latinas e tal se inspiraram muito no Stendhal, porque tem muita intriga, fofoca e traição, típico de novela mexicana do SBT. Então, em diversos momentos eu morri de rir. E desculpa se tiver barulhada aqui pela casa, os vizinhos estão de férias e tem criança e tal, mas vamos focar na história. Então, a princípio, nós temos a descrição ali da vilazinha do Julian. O Julian é o protagonista dessa história, essa pessoinha que tá aqui ilustrada na capa. E o Julian mora numa vila fictícia chamada Verrières, que fica no Franco Condado. O Franco Condado de fato existiu, não existe mais, mudou de nome. E o Franco Condado equivale a 3% do território francês. E a vila de Verrières era uma das menorzinhas do Franco Condado, cuja capital é Besançon, que já é uma cidade bem pequena, a quase 500 quilômetros de Paris. Então, se a capital do Franco Condado é bem pequena e a cidade do Julian é menor ainda que a capital, é o mesmo que nada, né? E o rapaz é filho de carpinteiro, chama o pai dele de colocador de tábuas, se eu não me engano. E não tem título, não tem dinheiro, mas ele tem estudo. Ele é um garoto muito inteligente, ele fala latim, ele sabe as passagens bíblicas todas em latim de cor. Então, de certa forma, ele já se destaca ali do pessoal da vila. E o pároco da cidade, que é chamado de cura, eu esqueci o nome dele. Gente, eu sou péssima com nomes de personagens. Espera aí que eu vou dar uma conferida. Olha, eu tô aqui procurando o nome do cura, mas só tá escrito: é preciso saber que o cura de Verrières, um velhinho de 80 anos, devia ao ar puro das montanhas uma saúde e um caráter de ferro. Então eu não sei, eu vou chamá-lo só de cura mesmo. Desculpa, mas eu esqueci o nome dele. Então o pároco da cidade indica o Julian para a família do prefeito de Verrières, que é o senhor de Renal. Ele tem uma esposa e 2 filhos, acho que são 2 filhos, porque aqui são citados só 2, não sei se tem mais algum. E o prefeito a princípio não quer nada a ver com o Julian e tal, até que a criança, o mais novo, o segundo dos filhos, começa a aprontar, a subir nos muros e a quase matar a mãe do coração. E como o Stendhal levou 3 capítulos para explicar o quão alto eram aqueles muros, eu imagino que devam ser realmente perigosos. E aí o senhor prefeito vê que a coisa tá ficando feia, as crianças estão passando dos limites e resolve contratar o Julian para ser uma espécie de preceptor, um instrutor das crianças. E aí o Julian já sobe um pouquinho seu status, e é aí que começa de fato a história dele. Como a gente já aprendeu com a Bela de A Bela e a Fera, que não queria ser apenas uma garota do interior, Julian muito menos. Ele odiava aquela vila, não de fato a vila nem a família, mas odiava aquela miséria, aquela mesmice, aquela falta de status e principalmente aquela falta de poder. O sonho dele era ser do exército de Napoleão, só que esse livro aqui foi escrito em meados de 1827, o Império Napoleônico já tinha caído, Napoleão Babau. Então,
o desejo do garoto, na verdade, não passa de um sonho que não vai se realizar. Ele pode até entrar pro exército, mas jamais será do grande exército do imperador Napoleão. Mas esse era o grande sonho dele, se tornar alguém importante na história e não um simples carpinteiro de vila de interior. Então, esse emprego de preceptor já começa a nutrir no coração de Julian cobiça, sabe? Digamos que o garoto não é nem um pouco besta, não é nem um pouco ingênuo, talvez um pouquinho só ingênuo, mas ele é extremamente inteligente, então ele vê esse emprego como um passo a ser dado, um degrau a ser alcançado para ele conseguir o que ele quer, que é sair dali, conseguir status, conseguir fortuna e algum título, né, se possível, por favor. E chegando lá na casa do senhor de Renal, que era o prefeito da cidade, ele logo é bem recebido na medida do possível. O senhor de Renal, na verdade, é um cara meio chato, mas não fede nem cheira, digamos assim. Já a patroa, a senhora de Renal, que é descrita como uma mulher muito bonita, muito gentil e até um tanto tímida, chama rapidamente a atenção de Julian. Ela é uma mãe muito carinhosa com as crianças, né? Tanto que o senhor de Renal só contratou o Julian porque ela quase morreu do coração no dia que o menino subiu no muro. Então ela não é uma mãe obsoleta, ela é muito carinhosa com as crianças, então ela acaba passando muito tempo com o Julian, porque o Julian passa muito tempo com as crianças. E realmente ele se destaca pela inteligência, ele sabe matemática, filosofia, latim, etc. Então o emprego dele é perfeitamente justificável. E aí, Julian é um rapaz bonito, inteligente. O senhor de Renal está sempre muito ocupado, é mais velho, é rabugento. Digamos que a senhora de Renal não é cega, não é verdade? Nem ela, nem a criadagem. Então, como é mais fácil as criadas se aproximarem de Julian, a acompanhante, dama de companhia, não sei como é que se fala, enfim, uma das criadas da senhora de Renal acaba se apaixonando pelo Julian. Afinal de contas, ele é um rapaz muito bonito, muito jovem, a criada também era jovem. Só que, obviamente, romance não tá no checklist do Julian. Ele não quer se relacionar com uma criada pelo simples fato de que ela não vai dar nenhum status pra ele, ela não agrega nada na vida dele. E romance não faz parte do que ele planeja pra ele mesmo. Então ele rapidamente descarta a criada, que obviamente fica com rancor, né? Só que ela pode aparentar ser uma menina pobrinha e burrinha, mas não é. E aí o Julian começa a nutrir interesses, não vou nem dizer sentimentos, porque eu não acredito de fato nos sentimentos dele, mas interesse pela senhora de Renal. E ela começa a perceber os olhares do rapaz, os toques, o toque na mão, a conversa no escritório, na varanda. E ela acaba passando mais tempo com o Julian do que com o próprio marido. E convenhamos, ela não é cega, como eu já disse. Obviamente, vai acontecer um teretetê ali, uma treta entre eles. O interessante do Stendhal é que ele é muito preciso. Parece que ele é mais paranoico com as palavras do que o Flaubert era, porque o Flaubert levou anos e anos escrevendo Madame Bovary porque ele queria escolher as palavras exatas para cada frase. E aqui o Stendhal, ele não é diferente não. Ele escreve exatamente o que ele quer escrever. Então, grande parte da narrativa se passa na cabeça do Julian. Não é ele o narrador, mas a gente sabe exatamente o que está passando na cabeça dele. Então, é uma narrativa social, porque ele descreve de fato a realidade daquela época, mas também é uma narrativa interiorizada, é como se fosse um fluxo de consciência. A gente mergulha no cérebro do Julian e sabe o que ele está tramando, o que ele deseja, o que ele anseia. E por isso que não tem muita ação, de fato. É tipo a resenha que eu fiz do Assassinato no Expresso do Oriente, que a Agatha Christie não põe ação e por isso o livro me cansou. Aqui também a história cansa um pouco pela falta de ação. Entretanto, o excesso de tretas e de esquemas que o Julian planeja e trama, olha, não te deixa perder a atenção, não. É uma história que eu só li a primeira parte, deixando bem claro. Eu acabei agora o capítulo 30, então eu não sei da segunda parte. Mas até agora cansa um pouco, dá uma certa sonolência, principalmente porque eu leio mais de noite do que de dia.
mas que deixa o meu cérebro curioso 24 horas por dia. Às vezes eu chego cansada, tô assistindo televisão e já pensando no que o Julian vai tramar. Então, é uma história que tá valendo muito a pena. E aí, óbvio, como eu disse que a empregada ficou ressentida com a recusa do Julian, ela espalha para a cidade inteira que a patroa tá tendo um caso com o empregado, o serviçal, né, o preceptor dos filhos dela. E aí é óbvio que a gossip, a fofoca chega nos ouvidos do prefeito, o senhor de Renato. E aí o Julian é expulso daquela casa. E aí, saindo da mansão dos Renal, ele volta pro seminário. E, na verdade, a vida do seminário é muito difícil. É até por isso que o título é O Vermelho e o Negro. Muita gente diz que o vermelho é por causa da sobrecasaca dos soldados e o negro é por causa da batina dos padres. Mas não faz muito sentido, porque nessa época pós-napoleônica, o uniforme da armada francesa era azul. E na época do Napoleão em si, então, era azul claro. O uniforme era vermelho há muito tempo antes disso. E justamente por ser confundido com os Redcoats britânicos é que o exército francês trocou a sobrecasaca vermelha por uma sobrecasaca azul. Então o vermelho talvez esteja muito mais envolvido com o sangue derramado na guerra do que com a cor do uniforme em si. E já o negro fica bem claro que o negro representa a vida no clero. Porque já que o Julian não tinha de fato nenhum status, nenhum título, o que poderia trazer um certo título para ele? O clero, porque a nobreza e o clero andavam juntos. Os padres eram muito respeitados, eram contratados como conselheiros e recebiam bem por isso. E tudo que o Julian queria era subir o seu status. E como o exército não traria mais isso a ele, por mais que seja a paixão da vida dele servir ao exército, ele optou pelo outro caminho, que era entrar na igreja. Ele não tinha a menor vocação para ser padre, ele era bastante mulherengo e sem princípios religiosos, sem princípios cristãos, mas isso traria o status que ele tanto desejava. E Julian era muito inteligente, mas a vida lá não foi nada fácil. Inclusive no capítulo 28, eu acho, eu separei aqui para ler para vocês um trecho. No capítulo 28 vem escrito a primeira experiência de vida. E a epígrafe é do Diderot e diz: o tempo presente, ó grande Deus, é a arca do Senhor, infeliz de quem a toca. E para quem não sabe, quem tocava na arca de Deus era fulminado, né? Então, infeliz daquele impuro que a tocasse. E aqui diz, o narrador conversa com o leitor, e que eu acho isso muito interessante, desde Machado de Assis, que eu adoro isso. E diz aqui: o leitor há de permitir que mencionemos pouquíssimos fatos claros e precisos sobre esta época da vida de Julian. Não é que eles nos faltem, muito pelo contrário, mas talvez o que tenha visto no seminário seja muito negro para o colorido discreto que se procurou conservar nestas páginas. Então, só por essa pequena frase, vocês já podem ter a noção do quão foi complexa a vida no seminário. Não é um mar de rosas, mas Julian, nossa, sério, eu admiro isso nele. Ele é um personagem um tanto difícil de tragar, mas eu admiro isso nele. Ele tem um objetivo, ele foca e ele vai. Mesmo que tenha que passar por cima de tudo que tá no caminho dele, ele vai, sabe? E ele não desvia do que ele realmente quer. Então sim, o Julian é um personagem um tanto intragável, mas eu não odeio ele não. Talvez, será que eu sou uma pessoa assim terrível? Não sei, espero que não. Talvez eu só seja fria o suficiente para compreender o Julian, mas eu de fato não o odeio. E digamos que a senhora de Renal também não é inocente, o prefeito também não é inocente, ninguém nessa história é bobinho. Então, cabe a nós tirar as nossas próprias conclusões. O abade lá responsável pelo seminário tinha grande respeito e até consideração pelo Julian e o encaminha para a família do senhor de La Mole. E só de falar La Mole me dá fome, me dá vontade de comer fettuccine. Imagina ler La Mole, La Mole, La Mole diversas vezes numa mesma frase. Digamos que esse último capítulo da primeira parte me deu muita fome. Mas enfim, o abade, que tinha profundos sentimentos pelo Julian, viu que a vida dele ali não ficaria nada fácil, porque o abade estava sendo afastado, digamos que aposentado daquele seminário, e então o Julian ia ficar sozinho sem nenhum aliado. E aí ele indica o Julian para trabalhar com a família de La Mole em Paris.
e o sonho do garoto sempre foi sair da cidade do interior. E agora, na segunda parte, é que nós vamos acompanhar as aventuras de Julian por Paris, pela capital, pela cidade grande. Digamos que as ambições dele de menino de interior já eram bem grandes, agora vão aumentar ainda mais. E, bom, vamos continuar lendo. Eu espero terminar esse livro até o final do mês, sinceramente espero. Agora que a leitura começou a engrenar e tá ficando sensacional. Sério, Stendhal tem todo o meu respeito. Por mais que seja lento assim no começo, vale a pena você superar as 100 primeiras páginas para se deliciar com o final dessa primeira parte. E eu espero que a segunda seja ainda melhor. E agora, o que dizer do século XIX, sinceramente? Enquanto Stendhal escrevia esse livro, nós tínhamos também Balzac, nós tínhamos Flaubert, nós tínhamos Dostoiévski, Tolstói, Charles Dickens, Emily Brontë, Jane Austen, todo mundo escrevendo no mesmo século. Era tipo, explosão de cérebros. Que século sensacional para literatura. Aqui para esse vídeo não ficar imenso, que já deve estar ficando. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e nos vemos em 2 semanas com a resenha da última parte desse livrinho aqui. Tchau!